por mais uma vitória conseguida, alcançada. E nós somos gratos e estamos aqui para juntos entronizar esse Deus e agradecer a Ele por tudo que Ele já fez e há de fazer na vida de cada um aqui presente. A bondade de Deus, a palavra diz que não tem fim. A bondade de Deus, ela é eterna, ela é constante. Nós que às vezes nos afastamos e às vezes sofremos pena, sofremos alguma situação, mas a bondade de Deus, ela permanece para todos sempre, aqueles que estão aos seus pés. Possamos hoje declarar essa bondade em nossas vidas, declarar nosso amor por Ele através desse cântico. Eu te convido a cantar conosco: Te amo, Deus, a tua graça nunca falha.
fiel em todo tempo, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Aleluia. Você cerca a bondade do Senhor em todo tempo, porque Ele é sempre fiel. Ele continua sendo fiel. Eu gostaria de convidar os irmãos. Acredito que ninguém está cansado aqui, está? Não? Que bom. Vamos cantar de coro. Vamos louvar ao Senhor somente o coro desse louvor. Dizer ao Pai que Ele é fiel. Todo tempo Deus bom. Seja no momento das dores, nos momentos das enfermidades, Deus é sempre bom. Ele nunca nos deixa. Esse Deus grande e precioso, Ele nunca nos desampara. Mesmo nos momentos difíceis, que nós achamos que estamos desamparados, Ele está conosco. Ele chega do nosso ladinho, pega em nossas mãos e fala: ei filha, ei filho, se levanta. Não se prostre diante das suas lutas, diante dos seus problemas. Eu estou aqui. E esse mesmo Deus que eu estou falando, que quando você está lá no seu quarto, quando você está lá no seu serviço, é o mesmo Deus que está aqui dizendo para você nesta noite: ei filho, ei filha, eu estou contigo. Eu sou aquele que diz: não temas, porque eu estou contigo. Esse é o nosso Deus. Nós viemos aqui na casa da nossa irmã Neuza. Obrigada, irmã, pelo convite, né? E não apenas para estar aqui, né, reunidos, mas para apresentar ao Senhor o nosso louvor, a nossa gratidão. Não estou muito bem, irmãos, estou meio rouquinha, estou com gripe, mas mesmo assim eu vim. Amém. Então vamos louvar ao Senhor, vamos lá, em nome de Jesus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Deus. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Declare a bondade do Senhor me seguirá. A bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou Dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor.
fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Em todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Aleluia! Em todo o tempo tu és tão bom. Em todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia! Cantarei da bondade de Deus. Cumprimenta seu irmão que está do seu lado. E dê um abraço nele. Agradeça a ele por estar junto. Diz assim pra ele, obrigado porque você veio. Se você fazer um convite, está aqui junto. Não. Me abraça, pelo amor de Deus. Me abraça. Fala assim pro seu irmão, ei, você só está aqui porque existe um Deus na sua vida que te coloca em pé. Um Deus que te deu um fôlego de vida para estar aqui adorando a Ele. E diz assim pro seu irmão, eu te amo, Jesus Cristo também te ama. Em cada vida existe um propósito. E por isso que nós estamos aqui, por este propósito. O propósito de adorarmos ao Senhor. De agradecermos ao seu santo e precioso continue adorando ao Senhor. Transformação de ouro e de cristal. Brevemente, viu? Não vai demorar. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Virei o grande rio da vida, claro como cristal. Minha face do meu mestre querido, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Eis que breve Jesus descerá pelas nuvens dos céus com poder de glória para buscar os seus. E esse dia não tardará. Isso breve acontecerá. Iremos caminhar em paz. Veremos a face do nosso Deus.
Espírito Santo do Senhor está aqui neste lugar. Você possa continuar nesse espírito de adoração, possamos cantar juntos. Que o Espírito Santo, nosso Consolador, que possa hoje fazer algo extraordinário em nossas vidas. Aleluia. Tu és santo.
abrigo, meu abrigo, renovo, consolo, amigo Espírito Santo. Obrigada, Deus. Fica cá, Deus. Fica lá. Se sente, pessoal. Tomada? Não. Glória a Deus. Como Deus é bom, né? Como esse Senhor é maravilhoso. Queridos, eu quero compartilhar com vocês um trecho da palavra do Senhor, nosso Deus. A nossa leitura em si, ela vai ser um pouquinho mais longa, a partir do versículo número 16 de Atos 17. Amém? Atos, capítulo número 17, a partir do versículo número 16. Glória a Deus. Amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Enquanto Paulo esperava por seus companheiros em Atenas, ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda parte. E sobre esse tema dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios, obedientes a Deus, bem como na praça principal, diariamente, a todos aqueles que ali estivessem. Então alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a argumentar com ele. Alguns indagavam: o que deseja comunicar esse tagarela? Outros comentavam: parece ser um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhes pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição. Por essa razão, o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhes questionaram: podes revelar-nos que nova doutrina é essa sobre a qual dissertas? Pois estás nos apresentando pensamentos estranhos e desejamos compreender o significado de tais ideias. Porquanto os cidadãos de Atenas, assim como todos os estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outro assunto senão falar e procurar saber as últimas novidades. Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião do Areópago e discursou: caros atenienses, percebo que, sob todos os aspectos, sois muitíssimo religiosos, pois caminhando pela cidade, observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois é exatamente esse a quem cultuais em vossa ignorância que eu passo a vos apresentar. O Deus que criou o universo e tudo o que nele existe é o Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. De um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse e provavelmente, como que tateando, o pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, como declaram alguns de vossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. Portanto,
Considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, prata ou pedra esculpida pela arte e idealização humana. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento, porque determinou um dia em que julgará o mundo com rigor de sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Entretanto, alguns deles, assim que ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, começaram a dizer zombarias, e outros ainda exclamavam: sobre esse assunto te daremos ouvidos numa outra oportunidade. Depois dessas palavras, Paulo se retirou do meio deles. Aconteceu, porém, que alguns homens se juntaram a Paulo e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do conselho do Areópago, e uma mulher chamada Damaris, e com eles algumas outras pessoas. Amém. Vamos falar com Deus? Amado Deus, poderoso Pai, obrigado por ser gracioso e misericordioso conosco. Obrigado, Senhor, por nos dar a graça de estarmos reunidos aqui para juntos ao Senhor engrandecer e bendizer. Pai amado, fale, Senhor, os nossos corações, graciosamente e poderosamente. Dê a nós, ó Pai querido, a compreensão daquilo que o Senhor tem para hoje, para cada coração, em nome de Jesus. E que possamos trilhar um caminho de fé, um caminho de crescimento, um caminho de desenvolvimento, um caminho de reconhecimento de quem o Senhor é e daquilo que o Senhor é capaz de fazer. Pai, comunica graça e misericórdia aos nossos corações. Retira, Senhor, se porventura houver algum comichão, alguma circunstância que pode servir como empecilho para que o Evangelho do Senhor adentre os corações e faça ali, Senhor, transformação, que isso seja retirado e verdadeiramente o Senhor possa, meu Pai, encontrar o espaço necessário para a habitação do Espírito Santo no coração de todos nós. Assim oramos e agradecidos ao Senhor te glorificamos. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos à sua vontade. Vamos ficar sentados em nome de Jesus. Ao Deus desconhecido é uma questão bem interessante e importante. Por quê? Será que no Brasil, numa questão que alguns dias atrás alguém fez um comentário desse jeito, mas será que no Brasil existe alguém ainda que nunca ouviu falar de Jesus, que nunca ouviu acerca do Evangelho? E a resposta foi sim. Infelizmente, ainda há alguns cantinhos do Brasil ainda que não tem energia, que ainda não tem uma comunicação de internet, que ainda não tem ali alguém que vai apregoar o Evangelho de Cristo Jesus. E ainda vou ser um pouco mais ousado, porque há alguns lugares esparramados pelo mundo afora, que há sim aqueles que falam em nome de Jesus, mas infelizmente apresentam um Jesus que não é o Jesus que a Bíblia apresenta. Então será que eles ouviram o Evangelho de Jesus? A resposta também é não. Não há a compreensão adequada. Paulo chega nesse lugar, cidade de Atenas. Naquela época, já uma cidade muito grande. Uma cidade com muitos monumentos realmente invejáveis. Um lugar que tinha muitas pessoas que realmente amavam o conhecimento e amavam realmente tudo aquilo que aparecia de novo, de diferente. Eles queriam compreender. Só que em meio a tamanha cultura, nós detectamos pela narrativa do texto de que a cultura e o conhecimento não fazem com que esses homens e mulheres, ou não fizeram com que esses homens e mulheres fossem capazes de conhecer o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Então, nós comparamos essas questões e chegamos já a um primeiro ponto, de que o conhecimento humano ele é muito bom, deve ser buscado com empenho, com esforço, contudo ele não é suficiente para revelar a grandeza de um Deus que é Espírito.
de um Deus em que nele vivemos, nos movimentamos, em que por causa dele existimos. Não é suficiente. A palavra do Senhor já nos mostra que aquele que observa as coisas criadas vai perceber que só há uma resposta plausível. Precisa ter um ser grandioso, poderoso, magnânimo, que criou, organizou e colocou todas as coisas em seu devido lugar. Contudo, isso ainda não é suficiente para conhecê-lo melhor. Então o Senhor, sendo gracioso e misericordioso, utilizou-se desde os tempos antigos de inúmeras formas para se revelar ao homem e à sua criação. Ele fez isso e continua fazendo até hoje. Assim como em Hebreus está escrito que de muitas maneiras o Senhor tem comunicado e falado. E ele diz, nesses últimos dias, ele tem nos falado por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nesse texto especificamente, nós encontramos o apóstolo Paulo em uma cidade que não era nada pequena. Em uma cidade que tinha ali um centro cultural muito grande e muito importante. Ele encontra também idolatria muito grande. Aquele pessoal vivia naquela circunstância de tentar agradar a todos o tempo todo. É uma preocupação que o ser humano tem e é importante, contudo, é impossível. Agradar todo mundo é impossível. Não dá certo. Não vai funcionar. Então, se por acaso, em algum momento, surtiu, apesar de todos os seus esforços, algum desagrado, não se desespere. Não se desespere, porque não dá para agradar todo mundo. Mas se for possível de resolver o caso, vá em frente, porque o Senhor te dá força e sabedoria para fazer. O apóstolo, ao caminhar, vendo tantos monumentos, tantas coisas belíssimas, tantos edifícios tão importantes, o que chama a atenção dele e o que ele utiliza para que ele possa comunicar o Evangelho àquelas pessoas é justamente o ponto a qual ele está ali, enviado por Deus para fazer, que era pregar acerca de Deus e principalmente acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus homem, que é enviado a este mundo para nos resgatar, para nos salvar. E quando ele caminha, ele vê um monte de coisas boas e lindas. E ele começa a sua trajetória de pregação pela sinagoga. A ponte, Paulo, ele é estratégico. Paulo não chega de qualquer jeito, em qualquer pessoa e de qualquer maneira. Paulo é um homem que utiliza, da sua sabedoria e da capacidade que Deus deu a ele. Então ele é estratégico. Ele chegando ali, apesar de todas as coisas contrárias às possibilidades daquele povo receber o Evangelho, ali tinha uma sinagoga, onde o Antigo Testamento era já ensinado, onde aqueles que eram judeus e aqueles também que eram prosélitos, ou até mesmo aqueles que obedeciam à fé, que haviam se convertido, e ali na sinagoga estavam, mesmo sendo gregos ou de outras nações, ali eles estavam e já compreendiam boa parte das Escrituras. Então ficava mais fácil para ele provar e apresentar que Jesus era e é o Messias que havia de vir, e que ele já havia vindo, e que ele já havia feito o trabalho que para qualquer homem seria impossível, que é nos resgatar dos nossos pecados e garantir para nós vida e vida eterna. Então ele inicia-se pela sinagoga, e ali ele vai e apregoa, disserta com aquele povo. E a partir dali, ele ganha um pouco mais de conhecimento acerca da cultura e daquele povo. Porque ali não tem só judeu na sinagoga. Também há ali os atenienses que haviam crido e ali estavam. Com toda certeza ele aproveitou a oportunidade para conversar, para aprender um pouco mais da cultura, para entender como aquele povo pensava e qual era a fonte em que eles buscavam. Tanto é que o texto também nos declara que ele apregoava na sinagoga, mas também ele pregava na praça. Ele ia até a praça central. Se trouxéssemos esse texto diretamente para agora, iríamos imaginar a praça, um lugar de passeio, onde tem bancos, árvores. Não, naqueles dias a praça a qual se refere aqui não tem nada a ver com isso. A praça ali era um lugar, era quase como se fosse um centro de conhecimento. É um lugar onde hoje a gente poderia chamar de faculdade. É ali que Paulo foi. Só que era um lugar aberto. Um lugar onde as pessoas,
mais instruídos se reuniam para debater ideias, para trocar ideias, para aprender as novidades e para compartilhar a sua maneira de pensar. Eles estavam ali reunidos nesta praça, que é chamada de praça. E ele então vai até lá. Ele sai da sinagoga e ele vai até lá. E lá ele apregoa acerca de Jesus e argumenta todos os dias. Não só um dia da semana, mas todos os dias. Ele argumentava e apregoava acerca de Jesus Cristo. E o interessante é que ali havia alguns pensadores importantes. E durante as suas dissertações, como era e acontecia com outros, eles também questionavam. Não era como é hoje. Como agora, por exemplo, eu estou aqui dissertando, apresentando alguns argumentos e, usualmente, ninguém interrompe para, isso e aquilo outro, e aquela outra ideia, a não ser que seja na escola bíblica, né? No sábado pela manhã, aí já é outra história. Mas, geralmente, não se faz isso. Quando você lê a palavra e observa, você vai perceber que Jesus, na sua pregação, por diversas vezes, ele foi interrompido. Você vai perceber que Paulo, nessa descrição, ele era interrompido. Por quê? Porque era uma troca de ideias. Era uma troca de ideias. E ele estava ali, e ele argumentava, e também os outros contra-argumentavam. Havia ali a réplica, a tréplica, e a coisa começou a crescer. Chegou um momento que alguns começaram a questionar: quem é este? Que tipo de anúncio é esse? Do que ele está falando mesmo? Eles perceberam que não tinham muito o que argumentar, porque eles não entendiam do assunto. Eles não entendiam. Eles não tinham a compreensão daquilo. Então algum até diz: quem é esse aí? Tagarela, né? Essa expressão é muito interessante, porque traz para nós a ideia daquele que é como um papagaio, para ficar mais claro o entendimento. O que o papagaio faz? Quando você canta muito perto dele, ele faz o que também? O que ele faz, velho? Ele canta também, não é? E quando você conversa ou repete muito algumas palavras perto dele, o que ele faz? Fala as mesmas palavras. Então, o tagarela seria basicamente isso. Eles estão dizendo: eu estou achando que ele está argumentando sobre algo e pregando sobre algo que nem ele entende direito. Como eles não entendiam, já julgaram que o outro também não entendia. Ele está falando de algo que ele não entende. Ele está tentando argumentar algo que ele não entende. Mas outros começaram a observar que aquilo que ele apregoava parecia ser uma doutrina diferente, algo religioso, mas algo que eles ainda não tinham conhecimento. E de fato, realmente não tinham. E eles então começam a questionar entre si, e também um fala para o outro: estou achando que ele está pregando acerca de algum tipo de Deus aí, de um tipo de religião que é diferente, que a gente ainda não conhece. Só que eles tinham uma ideia de que, já que Jesus Cristo e a ressurreição, para eles surgiu como se fossem dois tipos de divindades, como se fossem mais duas divindades diferentes. Então isso chamou muita atenção de alguns ali. E os principais resolveram então fazer o quê? Nós queremos um particular com esse aí, que alguns estão achando que é apenas um tagarela. Eles observaram e falaram: não, ele não é um tagarela. Ele sabe o que está falando, mas nós não entendemos bem do que ele está falando e nem qual é a fonte dos seus argumentos. E nós queremos entender. Lembre-se que ali era o lugar em que eles devotavam tempo e esforço para aprender, para discutir ideias, e ali era o lugar onde sempre chegava-se as novidades. Novidades. Então, alguns ali, e é sempre assim, sempre tem aquele que quer represar o conhecimento para si. Não, eu quero entender para depois, né, eu poder argumentar melhor e deixar os outros sempre em segundo e terceiro plano. Eu quero saber mais do que os demais. Então um grupo reuniu-se, convidou ele e foi para um lugar reservado. Para um lugar onde eles separaram ali, e entrou muitas pessoas interessadas em ouvir a argumentação e o discurso. E ali foi diferente. Já naquele lugar, não era bem aquela ideia de ficar contra-argumentando, mas eles queriam ouvir. E eles chamaram ele num lugar separado. Falaram: agora você nos conta do que é isso que você está falando. Da onde é que tirou esse negócio? Explica para nós, para que a gente possa entender estas ideias novas. Então ele se levanta naquele lugar para apregoar. E entre os seus argumentos, ele chama a atenção de algumas coisas muito relevantes. Lembrando que, na sinagoga, a mensagem dele é distinta dessa. Sabe por quê? Porque
que na sinagoga, quem estava lá já acreditava em um Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. Já eram criacionistas, né? Resumindo ali o ponto. Mas esses aqui, não. Eles acreditavam num panteão de deuses. E havia ali pontos estratégicos de templos e locais de adoração de muitos deuses diferentes. E na tentativa de agradar todo mundo, vai que alguém reclame, ou vai que algum Deus venha e diz, olha, esqueceram de mim, ele vai lá e faz um lugar onde está dedicado a um Deus desconhecido. E o argumento de Paulo, ele parte daí. Olha só, verso de número 22. Caros atenienses, percebo que sob todos os aspectos sois muitíssimo religiosos, pois caminhando pela cidade, observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Eles queriam tanto saber qual era a fonte e do que ele estava falando, e ele então inicia. E ele diz, olha, é aqui, é a partir daqui que vocês vão conhecer o Deus que vocês não conhecem. Agora vocês vão conhecer. Ora, pois, é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância que eu passo a vos apresentar. O interessante disso aqui, que hoje, nos dias de hoje, se a pessoa chega e olha para você e fala, você é muito religioso, para o evangélico, né? Para o evangélico protestante, isso parece uma coisa assim, meio que acusatória, é ruim, né? A grande maioria vai ouvir isso não como um elogio, não vai ver isso como um elogio, mas para eles ao contrário. Naqueles dias, para esse povo, quando disse para eles que eles eram realmente muito e muitíssimo religiosos, inflou o ego deles. Olha só que interessante, uma estratégia interessante que Paulo utiliza aqui. O que Paulo está fazendo? Paulo quer pregar sobre o Deus verdadeiro. Sabe que eles têm um monte de situações erradas. Paulo precisa conduzir eles num caminho diferente e desconstruir toda a ideia que eles tinham até ali acerca de Deus e mostrar o verdadeiro Deus. Mas antes disso, ele primeiro chama a atenção para si. Ele precisa prender a atenção daqueles que vão ouvir. Então ele começa tecendo um elogio. Para nós, isso aqui parece uma acusação. Para eles, era um elogio. É diferente. Então, nesse aspecto, ele vai então anunciar e mostrar o verdadeiro Senhor dos céus e da terra. O interessante de tudo isso também é lembrar que os deuses, existem algumas características de todos os deuses. E uma característica unânime entre tantos deuses que eles tinham ali era vingança. Vingança. Se você não servisse ele do jeito que ele requeria, se você não fizesse os rituais do jeito que ele queria, e cumprisse com todas as questões, o que eles acreditavam é que esse Deus iria trazer para eles condenações, pragas, ou seja, ruínas, vingança. Então, por esse medo, é um dos motivos também porque eles colocam ali ao Deus desconhecido. E Paulo vai apresentar, a partir do versículo de número 24, características de um Deus que é diferente daquele que eles conheciam. O Deus que criou o universo e tudo o que nele existe é o Senhor dos céus e da terra. Ele começa dizendo, esse Deus, ele é diferente de todos que vocês conhecem. Ele é diferente, porque ele é o Criador de todas as coisas. Ele não criou apenas a terra, ele não criou apenas os céus, ele criou todo o universo. Se vocês têm algum conhecimento de algo maior, mais longe, mais distante, se alguma descoberta vocês fizerem, lembre-se, esse Deus que eu estou anunciando, foi Ele quem fez tudo isso. Se alguma beleza gloriosa vocês encontrarem, lembre-se, foi Ele que fez tudo isso. Se alguma coisa de valor vocês encontrarem no mundo, lembre-se, foi Ele que fez tudo isso. Se alguma joia preciosa vocês encontrarem e atrair a vossa atenção, lembre-se, foi Ele que fez tudo isso. Então, Paulo parte e nestas afirmações ele já está desconstruindo algumas ideias equivocadas que aquele povo tinha. Por isso ele continua. E não habita em santuários produzidos por mãos
humanas. Eles tinham um monte de santuário, um monte de estatuetas, de vários tipos imagináveis, mas ao Deus desconhecido ele diz, ele não habita. Ele é tão grande, tão poderoso, tão excelso, tão magnânimo, que ele não precisa de um santuário construído para ele, porque ele não cabe aí dentro. Ele é excelso, ele supera todos os deuses que vocês têm que colocar dentro do santuário. Tem que fazer uma casinha para proteger eles. Tem que fazer um monte de coisa para deixar ali ele bonitinho. O Deus que eu estou anunciando, a esse Deus que criou os céus e a terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não precisa disso. Ele não precisa desses favores, porque ele é Senhor de todas as coisas. E ele continua argumentando e dizendo, ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo. Olha só que coisa interessante. É muito importante isso aqui, porque até os dias de hoje há muitos que não conseguiram entender essa declaração simples aqui. As pessoas tentam negociar com Deus, fazer barganha com Deus. Deus não precisa de nada que possamos dar a Ele. Ele não precisa. Ele não precisa do nosso dinheiro. Ele não precisa da nossa beleza. Ele não precisa do nosso carro, da nossa casa. Ele não precisa de nada que podemos dar a Ele. Sabe por quê? Porque tudo já é dele. Nós somos dele. Ele criou todas as coisas. Tudo é dele. Como já disse há alguns dias, se o seu coração ainda bate, glorifica a Ele, porque aí tem Deus fazendo com que tudo funcione bem. Amém. Tudo funcione corretamente. Corretamente. Esse Deus maravilhoso, ele não precisa dessas coisas. Não precisa ser servido pelos homens. Ele não precisa do alimento feito pelos homens. Ele não precisa. Mas alguns podem perguntar, mas por que desde o Antigo Testamento tinha o holocausto, estava fazendo ali aquela cerimônia toda, e o Senhor então envia fogo do céu, e lambe ali com aquele fogo, e consome toda a oferta, mas aquilo ali para matar a fome de Deus? Não, Deus não tem essa necessidade. Ele não é um homem, ele não tem as necessidades humanas, ele não tem. Só o nosso Senhor Jesus Cristo, por um período de tempo, enquanto esteve aqui, teve essas necessidades, porque ele deixa a sua glória e abraça a humanidade, a nossa semelhança. E ele tem as mesmas privações que eu e você, como fome, cansaço, sono e todas as outras questões aí. A diferença principal acerca disto é que ele não pecou. Ele é o segundo Adão. Não pecou. Ele é perfeito. Da sua boca nunca saiu uma palavra de engano. Esse é o Jesus a qual servimos. E é esse que Paulo está apresentando aqui. Um Deus que não tem necessidade das questões humanas, porque ele é o provedor de tudo para o homem. E ele declara isso. Olha só que interessante aqui na sequência do texto. Como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo, quem? O Senhor, ao Deus desconhecido, ele mesmo concede a todos, olha o que ele diz, a vida, o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. Amém. Ele não é servido pelo homem, mas ele serve o homem. Característica de dependência. Quem depende de quem? Será que Deus depende da nossa adoração? Será que Deus depende da nossa oferta? Será que Deus depende do nosso esforço? Não. Mas nós dependemos dele totalmente. Porque se ele decidir e tirar o fogo de vida e falar, não, me devolve aqui, o que será de nós? O que será de nós, amados? Nada. Voltará ao pó. Acabou. Nós dependemos dele. Sempre. Sempre e eternamente. O ser humano tem aquela característica de buscar a independência. E nessa busca de independência, muitas vezes extrapola. Porque nas suas práticas e nas suas ações cotidianas, acaba tendo um caminho em que diz para Deus, não verbalmente, mas diz para Deus, não preciso de você. Talvez você não conheceu alguém assim, e espero que nem precise conhecer, mas há aquelas pessoas que dizem, olha, tudo que eu tenho eu conquistei com o meu esforço.
Se eu tenho um carro bom, porque eu conquistei. Se eu tenho uma casa boa, é porque eu conquistei. Se eu consegui fazer várias faculdades, é porque eu conquistei. Foi no meu esforço, foi no meu braço. Eu não dependi de Deus. Não dependo dele. É um engano terrível. Terrível. Olha só. Por que esse engano é tão grande assim? Ele continua e vai afirmar sobre essas coisas. Porque ele afirma lá. Ele concede a vida para todos. Se ele não tivesse concedido a vida, alguém teria conquistado alguma coisa? Não. O fôlego, se ele não tivesse concedido, teria alguém conquistado alguma coisa? Não. E acerca das necessidades, se ele não tivesse suprido todas as coisas, inclusive as próprias capacidades individuais que ele dá a cada um, teria conquistado alguma coisa? Não. Tudo vem dele, como Tiago afirmou. Ele é o Pai das luzes. E toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem dele, do Pai das luzes. É ele quem concede. Aleluia. Glória a Deus. E ele começa então a voltar um pouco mais e afirma, verso número 26, de um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse provavelmente como que tateando o pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós. Olha só que afirmação muito relevante, verso de número 28. Pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos. E ele faz uma conexão com a cultura daquele povo, como declaram alguns de vossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. Ele sempre busca uma conexão importante com a realidade, com a cultura daquele povo que está ali ouvindo ele. E essa afirmação é interessante. Por quê? Se ele já afirmou que todas as coisas advêm do Senhor, que ele é o Criador de todas as coisas, que ele que é o detentor da vida, que é ele quem dá a vida, ele volta a falar praticamente do mesmo assunto, só que ele mostra o seguinte: ele não apenas criou todas as coisas, mas ele criou um homem, e a partir dele fez então com que todas as raças humanas pudessem estar em todos os lugares. Ou seja, se alguém naquele lugar olhava para o outro e começava a desprezar um ao outro, dizendo, esse aqui é de tal região, ele é menor do que eu, ele diz, todos saíram de um lugar só. Todos são então iguais. Não há essa distinção. Todos vieram do mesmo lugar. Todos vieram de um mesmo homem. E foi o Senhor quem determinou os lugares, geograficamente, e os tempos, para que eles habitassem. Ele está dizendo, se você se moveu para algum lugar, é porque o Senhor assim o quis. E no 28 ele afirma novamente. Sabe por que tudo isso é assim? Porque nele vivemos. Alguns dias atrás declaramos ali, em um culto, sem Deus não há vida. Não há vida. Não há. Sem o Senhor não há vida. E ele declara, pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos. Uma frase, né? Penso, logo existo. Se você tem alguma coisa aí, saiba, é por causa dele. É por causa desse Deus que eu estou apresentando para vocês. E ele vai afunilando um pouquinho mais. Portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, prata ou pedra esculpida pela arte e idealização humana. Perceba o seguinte, ele está desconstruindo as ideias religiosas, só que ele começou com um elogio acerca de religião, acerca de fé. Ele discordava deles, mas ele não podia confrontá-los logo no começo. Ele precisava conduzi-los para que eles pudessem refletir, para que eles pudessem, por eles mesmos, perceber que o caminho ao qual eles tinham não era o mais adequado, que aquelas ações deles não eram as mais corretas. Então, ele vai desconstruindo, e agora ele chega em um calcanhar aqui importante, quando ele afirma acerca
daquelas imagens e daquilo tudo. Ele diz, olha, ele não é assim e não precisa disso. Então, mesmo se houvesse qualquer coisa lá ao Deus desconhecido, alguma homenagem ali a qual ele está fazendo referência e fazendo ligação, ele diz, ele não precisa disso. Ele não vai precisar desta questão. Não precisa. Porque se nós somos geração dele, como que nós contemplamos e observamos acerca de Deus? O outro. Se nós somos geração de Deus, ao contemplar uns aos outros, contemplamos a manifestação graciosa do Senhor na vida de cada um, na face de cada um, na existência de cada um, de cada ser humano. E o consideremos, e o honremos, porque ali está uma representação ainda mais exata, maior do que qualquer outra que o homem idealizar para fazer uma estatueta. Ali tem muito mais a aparência e a clareza daquilo que Deus é, do que qualquer outra coisa. Mas isso pode complicar um pouquinho, porque se você juntar, como nós estamos aqui todos ali, um pode se parecer com o outro, mas tem outros que são muito diferentes. Ah, peraí, mas por que Deus parece mais com esse do que aquele? Não, Deus é multiforme. Ele se apresenta através da peculiaridade de cada um. O fôlego de vida está presente em cada um. E Deus se revela assim. E a imagem de Cristo, o caráter de Cristo, se revela através da sua vida e da sua existência. Em épocas passadas, ele afirma, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento, porque determinou um dia em que julgará o mundo com rigor de sua justiça, por meio de um homem que para isso estabeleceu. Ele está falando de quem? Jesus. Por meio daquele que ele estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Aí a coisa complicou mesmo de vez, porque eles não acreditavam. Este é um assunto que eles não acreditavam, não consideravam e não guardavam atenção. Quando ele fala de um homem, ao qual esse Criador, mantenedor de todas as coisas, prova que este sim é o Messias, que este sim é o Salvador, e é nele que nós vamos contemplar todo o julgamento, e é ele que vai julgar. Ele diz o seguinte, homem, e ele vai julgar, e ele ressuscitou. Pronto, aí complicou. Eles tinham uma série de dificuldades, e uma delas era considerar que um homem pudesse ser como Paulo acabou de declarar. E ainda ressuscitar outra coisa que eles não aceitavam. A grande maioria não aceitava. Tanto é que logo na sequência do texto, diz o seguinte, entretanto alguns deles, assim que ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, começaram a dizer zombarias. Alguns começaram a zombar dele. Perceba o seguinte, naquele ambiente, diferente da praça, não tinha contra-argumentos. Eles estavam ouvindo atentamente. Mas quando ouviram algo que eles simplesmente recusaram, que todo o conhecimento que eles tinham até ali, aquilo confrontou, eles aceitaram, ouviram e não questionaram até acerca de seus deuses. Mas quando falou de um assunto mais específico, ao qual no seu coração eles não aceitavam, eles recusaram. Uma boa parte já se levantou e começou a zombar daquilo que ele dizia. Zombar. E outros começaram a sair, deixaram o recinto e dizer, sobre esse assunto, a gente vai te dar ouvidos em outro momento. Tipo assim, ó, já chega, já falou demais, isso que você está falando aí para nós é inaceitável. E outro momento, quem sabe, nós vamos te dar uma oportunidade de você falar alguma coisa sobre isso. Mas nós não queremos ouvir sobre isso. Tchau. Tchau. Acabou-se o interesse. Perceba-se que o confronto de ideias e de verdades pode atrair, mas também pode afastar. E nesse momento, pela graça de Deus, nós temos aqui dois grupos, mas também temos o terceiro grupo. O terceiro grupo não apenas não zomba e não diz que vai ouvir em outro momento, mas creem. Creem
na mensagem, creem naquilo que lhes é dito e se apegam então a Paulo e caminham com ele. Ou seja, a palavra do Senhor cumpre-se mais uma vez. A palavra do Senhor nunca volta vazia. Ela sempre encontra um espaço no coração daqueles que estão abertos para recebê-la. Então, a nossa aplicação aqui para o nosso fechamento é dentro justamente dessa prática. Nós temos, cada um de nós, uma cultura. Nós tivemos uma criação diferente. Nós tivemos realidade diferente. Tivemos propensões distintas. Alguns em uma área específica do saber, outras diferenciadas. E assim seguimos o nosso caminhar. Contudo, não importa o conhecimento e a quantidade que os tem acerca do mundo. Atenha-se e abra-se o seu coração para conhecer mais acerca desse Senhor, da sua palavra e da sua verdade. Porque tudo isso é de fato muito importante. Não estamos dizendo contra. Deve ter, deve buscar. Mas com esse mesmo afinco que for buscar todo o conhecimento que é proveniente de Deus, porque o conhecimento humano é o Senhor que concede. Não importa se veio de um religioso, não importa se veio de alguém até que diz que não há Deus, mas se ele produziu alguma coisa boa que se deva conhecer, Deus usou ele, apesar da sua incredulidade, para dar a nós conhecimento, para se revelar como ele de fato o é. Mas o conhecimento humano não é capaz, meramente humano, não é capaz de revelar as questões espirituais da parte do Senhor. Para isso é necessário que nós abramos os nossos corações e permitamos que o Evangelho de Jesus possa encontrar espaço para habitar, direcionar e transformar. Nosso apelo hoje para todos nós, aqui não é destinado para alguém, não, é para nós. É uma palavra para nós. E sabe a coisa boa? É que nós já cremos. Nós já conhecemos. Conhecemos acerca desse Deus. Sabemos que Ele é bom. Sabemos que Ele é justo. Sabemos que Ele é perfeito. Sabemos que Ele é santo. Mas em tudo aquilo que nós já crescemos e já nos relacionamos com Ele, ainda é muito pouco. Deus tem mais. Deus tem mais para mim. Deus tem mais para você. Deus tem mais acerca de conhecimento, seja escrito, seja de inúmeras formas. Mas tudo isso precisa direcionar a mim e a você para uma coisa: relacionamento com Ele. Relacionamento com Ele. Deus quer se relacionar pessoalmente com você. Deus não quer que tenha um intermediário. Deus não colocou, por exemplo, pastores para ser intermediário entre você e Ele. Não. Não. Ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Ele quer estar com você. Ele quer morar com você. Ele quer trabalhar com você. Quer caminhar com você. O que quer que você faça, Ele quer estar com você. Na verdade, Ele já está. O texto declara: nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Basta nós desejarmos que esse Deus possa se revelar a nós internamente, no nosso coração, em nosso ser, na nossa mente, nas nossas capacidades, cada vez mais. Que esse Deus, algum aspecto dele que ainda é desconhecido para nós, que nós possamos nos abrir e permitir que Ele se revele a nós, que Ele se mostre a nós. Só que para isso vai ser necessário que você o busque, que você deseje, que você queira, que você queira. Amém, amados? Amém. E eu tenho certeza que todos nós desejamos mais de Deus. Não é verdade? Então eu quero convidar os amados para nós orarmos e buscarmos a esse Deus maravilhoso e podermos falar com Ele, em nome de Jesus. E como é costume, né, nessa parte dos nossos cultos nas casas, onde temos feito, né, nós colocamos naquela vasilhinha ali os nomes, a membresia da igreja, e sempre oramos a cada sábado, a cada final do culto ali, pedindo: Senhor, aonde o Senhor quer que nós possamos ir essa semana e estar ali, louvar, bendizer ao Senhor e sermos de alguma maneira canal de bênção para aquela casa e para aquela família. E o Senhor nos direcionou aqui. Amém. Glória a Deus. O Senhor nos trouxe aqui para sermos canais de bênção. Então olha só, imagine a senhora, o tamanho da bênção.
Se cada um desses rostinhos aqui são canais de bênção do Senhor, desabando bênçãos sobre a sua casa e o seu lar, louvado seja o Senhor por isso. Bênção de Deus. Bênção de Deus. E nós destacamos e deixamos essa parte para que os anfitriões possam dar uma palavra, né, para nós, antes que pudéssemos juntos orarmos e buscarmos ao Senhor. Porque o Senhor nos trouxe aqui e queremos abençoá-los ainda mais. Mas queremos também ouvir os anfitriões, né, conforme os amados assim se dispuserem. Paz de Cristo a todos. Amém. Não tenho palavras a falar da minha imensa alegria de vê-los, cada rosto aqui presente. Como o pastor falou, bênção, né? Bênção de Deus. Como foi bom ter sorteado o nome da casa do Amaral e da Neuza e do Willy e do Wesley. Louvado seja Deus. E só bênçãos. Bênçãos e bênçãos e bênçãos. Deus é fiel. Amém, Jesus. Eu agradeço de modo geral a todos aqui presentes. E a pastora Jadil, que trouxe a palavra maravilhosa, que trouxe a equipe de Taquarussu, juntamente cada um, né? Juntamente com ele. Foi muito bom. Agradeço a pastora Jadil com a família. Agradeço presbíteros, diáconos, diaconisas, aqui presente. Os irmãos, que eu não vou falar o nome de cada um, que são muitos, né? Senão vai demorar o tempo e vocês têm que retornar à cidade. Todos têm que trabalhar amanhã cedo, né? E tem o meu irmão Gerson, que veio com a sua esposa Luísa. Tem o meu sobrinho Gilmar, Josimar. Gilmar veio com a Nicole, Josimar veio com a Deise e as duas moças. A Eurides veio. Os outros irmãos, todos, se eu for falar o nome de cada um, me perdoa, irmão, se eu não falar. Porque senão não vai dar tempo, não é verdade? Agradeço de cada coração de cada um de vocês. E, parando aqui um pouquinho, a gente começa a pensar assim. As datas foram inventadas para a gente parar e raciocinar sobre o tempo que passou. Por que eu usei essa frase? As datas foram inventadas para a gente parar e raciocinar sobre o tempo que passou. Porque eu estava raciocinando que há 43 anos eu conheci o Dr. João Alves e Zélia. Eu também. Isso mesmo, Dr. João? Que felicidade. Não vou falar de cada um porque senão vai demorar, né? Mas muitos daqui há mais de 43 anos, não é verdade? É gratificante. Então, Dr. João Alves e Zélia, muito obrigado pela presença. Vocês têm acompanhado nossa família há anos. Acompanhou meu pai, acompanhou minha mãe, acompanhou minha saudosa Núbia, que eu não quero falar muito para mim não chorar. Então, operou o William, operou a Neuza, que nasceu o William lindo, maravilhoso. Fica de pé, William, 1,90 m. Olha que beleza que o Dr. João cuidou desse rapaz. Palmas pro William. Que privilégio, né, Dr. João? Nascer esse menino nas mãos do Senhor, olha que fruto que deu. O Wesley, que está lá em Campo Grande, com 1,85 m, é bênção demais, né? E também estou feliz com o Vitor, amigo do William. Muito obrigado, Vitor, também amigão do William. E o médico, o doutor William. Fica de pé, doutor William, para que todos conheçam. Doutor William é amigo do doutor João Alves, médico também, e amigo do William Amaral também. Amigos agora de todos nós. É gratificante não termos eles. O Grupo Saron, agradeço de coração. O Grupo Consagração na maestria do Magno, que prontamente veio. Bom, eu vou parar de falar porque eu agradeço a todos vocês. Eu tenho vontade de falar o nome de cada um, né, presbítero? Não é verdade? Mas vocês sintam-se abraçados. Amém. Sintam-se abraçados. Amém. Eu amo vocês.
Vocês são do meu coração. Amém. E eu sou do coração de Taquaruçu também, né? Vou na igreja aqui de Nova Andradina, tudo bem, mas amo Taquaruçu. E porque cresci lá, né, Diaconisa? Cresci lá. Cheguei lá com 7 anos, hoje não posso falar a minha idade. Mas cresci junto. Então, faltou a Liliane, né, Luísa, que está nos Estados Unidos, a minha cunhada. Agora, irmãos, eu vou falar a verdade para vocês. Estava cantando um hino Além do Rio Azul, estávamos chorando ali, eu, Zélia, Luísa e mais muita gente, porque a saudade da Núbia é imensa. A Núbia era minha companheira, era minha presente, era minha tudo. Primeiramente Deus, né? Mas muito boa. Mas infelizmente o Senhor recolheu. Mas que... só Jesus. Agradeço ao meu esposo Amaral, que prontamente aceitou, né, o convite para que nós fizéssemos o culto. Eu gostaria de ouvir ele, mas ele passou para que eu falasse, né? Então, ele é um teólogo, mas passou para teóloga que não é, né? Então estou aqui, né? Ele é um teólogo, mas eu sou teóloga sem ser. Gente, obrigada a todos, mais uma vez. Amém. O nome que eu não falei, me perdoe. Só faltou o meu irmão Jaime, né, Litzvir. Mas que Deus abençoe onde ele está. Amém. Gente, eu fiquei muito feliz. Faltou vários irmãos, não vou falar o nome de quem faltou. Mas a igreja de Taquaruçu está de parabéns, bem representada, né, Sandra? Muito bem representada. Então, agradeço Taquaruçu, cada um de vocês que vieram, se deslocaram. A Suelen é daqui, mas é de Taquaruçu também, né, Suelen? Então, se eu esqueci o nome de alguém, me perdoem, mas vocês estão no meu coração, está agradecidos. Amém. Agora o William vai falar. Fiquem na paz do Senhor, muito obrigado, paz de Cristo, obrigada e obrigada. Agora vamos ouvir o Amaral. Boa noite a todos aí, queria cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Motivo de muita alegria, cada um que veio aqui, queria agradecer a presença e destacar um fato importante, né? Que apesar de nós termos aqui algumas denominações de igrejas diferentes, nós temos a Adventista Promessa, em sua maioria, temos aqui o Dr. João Isélio da Igreja Batista, temos aí também Sara Nossa Terra e também temos a Assembleia Ipiranga. Mas, 7º dia também, mas o princípio, o maior motivo, a adoração a Deus é mais importante que qualquer placa, qualquer nome. Então isso é importante, a união dos irmãos com foco na adoração a Deus. Eu queria destacar bastante isso aí, agradecer de novo a presença de todo mundo e destacar que é importante a gente fazer a diferença, não só aqui, não só nesses momentos, mas a diferença lá fora, no mundo lá fora. Como aconteceu, né, o irmão Magno, uma ocorrência, né, que aconteceu comigo, ele foi lá, me conhecendo, né, fez bastante diferença na minha situação. Queria agradecer, ele sabe a situação, foi uma situação indesejada que eu tive aí, alguns irmãos acompanharam aí. Foi uma situação meio engraçada, meio problemática, mas Deus enviou esse homem ali para me ajudar. Então, assim, espero que os irmãos tenham gostado, né? A gente preparou aqui tudo, até chega cansado do serviço, a gente prepara isso aqui. Agradecer os irmãos que se deslocaram, né? 30 quilômetros para vir até aqui adorar a Deus, isso é muito importante. Porque às vezes a gente deixa de ir na igreja que é pertinho, e esses irmãos saíram lá de Taquaruçu, em sua maioria, para vir até aqui adorar a Deus. Então isso é motivo de muita alegria e com certeza, né, tem aquela bendita frase, né, a festa nos céus, né? Amém. Não vou falar muito também, né, que a Neuzinha já fala demais, fala um pouco demais, não posso me estender mesmo, é só isso mesmo e fico muito feliz cada um ter aqui. Amém. Gente, eu agradeci, esqueci de falar, minha colaboradora, Onice. Fica de pé, a Anice está todos os dias comigo. O Alan, seu namorado, fica de pé. Muito obrigado também. Não vou mandar os outros ficar de pé, mas eu gosto de todo mundo. Gente, ela fica comigo todos os dias, eu não posso esquecer dela, né? Não é verdade? Beijos no coração.
Beijo a todos. Obrigada, pastor. Glória a Deus. Querida, agora ela falou que não ia falar para o pessoal ficar de pé, mas agora eu vou. Aqueles que assim puderem, vamos ficar de pé, porque nós orarmos ao Senhor. E você está aqui como canal de bênção. E é uma questão interessante, quero lembrar só de um último detalhe acerca do finalzinho do livro de Jó. Quando Jó estava orando pelos seus amigos foram perdoados, abençoados, mas ele foi ainda muito mais abençoado. Amém. Essa é uma coisa boa. Então você vai orar, vai pedir as bênçãos do Senhor sobre essa casa, essa família, e você também será abençoado. Amém? Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Vamos falar com o Senhor? Amado Deus, poderoso Pai, obrigado, Senhor, por ser gracioso e misericordioso conosco. Obrigado, meu Pai, por nos dar hoje a graça de aqui reunir para louvar, bendizer, engrandecer o Senhor. Pai amado, vem, Senhor, entra com providência, entra, meu Pai, com a tua graça maravilhosa na vida, Senhor, de cada uma das pessoas que aqui estiveram, Pai. Eu louvo Jesus, que estão as demandas de todos, seja alguma situação espiritual, derrama sobre os seus seja alguma circunstância de relacionamento, derrama, Senhor, da tua providência, Deus, Pai, uma questão financeira, trabalho, derrama, Senhor, da tua providência, igualmente, em nome de Jesus, todas as causas, derrama, Senhor, nós apresentamos em especial, Pai querido, a esta casa, a esta família, e pedimos ao Senhor que sejam poderosamente abençoados, abraçados, envolvidos pelo Senhor, pelo seu grande amor, em o nome de Jesus Cristo. Que tudo aquilo que os teus servos anseiam e precisam, que possam receber, Pai querido, cada dia da sua providência, a cada dia do seu amor. E que eles possam hoje, ao olhar sobre a tua aqui, poder sentir o seu paz, do seu grande amor, Pai amado, que é revelado a eles através de cada uma dessas vidas que os amam e que querem bem a eles. E é por isso que aqui estamos, louvando e bendizendo ao Senhor, e oramos com toda a fé, e decretamos o nome de Cristo, que a tua bênção estará sobre essa casa e este lar, ao longo dos dias, ao longo, meu Pai, desta família, em todos os dias, o Senhor estará presente, em o nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque o Senhor verdadeiramente é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Mais uma vez nós dizemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória, glória, glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Tem certeza, Amaral, que me dá uma palavra? Tranquilo então, queridos. Abençoe. Amém. Pastor João, nos despeça com a bênção apostólica em nome de Jesus. Isso, pode. Vamos continuar a adoração, vai acabar. Graças ao nosso bondoso Deus por essa oportunidade especial de adorarmos a Ele, por todos vocês que estiveram presentes, a Deus, a Amaral, né? E vamos despedir em nome de Jesus. Fechamos os olhos e dizemos que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Amém.